Ano novo, mesmo roteiro? Você já teve a sensação de que o ano muda, o calendário muda, mas a sua vida emocional parece viver em reprise? Relacionamentos diferentes, pessoas diferentes, empregos diferentes. Mas no fundo, o roteiro é o mesmo. Você se doa demais, se culpa demais, aguenta demais, explode ou se esgota, e depois promete que agora vai ser diferente, até se ver de novo no mesmo lugar. Muita gente está dizendo que este é um ano 1 na numerologia, um ano de novos começos, de plantar para colher lá na frente. Mas a verdade é dura e libertadora ao mesmo tempo. Não existe ano 1 externo se você continua repetindo o mesmo script interno. Você pode mudar de cidade, de parceiro, de rotina, de metas. Se o seu modo de sentir, de reagir e de se tratar não muda, o cenário até troca de cor, mas a história continua igual. O estoicismo não ignora a dor, nem finge que é fácil romper padrões. O estoicismo só desloca o foco. Em vez de gastar toda a energia tentando controlar o que o outro faz, sente ou escolhe, ele pergunta: o que exatamente depende de mim aqui? E é aí que começa o verdadeiro ano 1. Quando você decide deixar de ser consequência da própria história emocional e passa a ser causa mesmo carregando marcas, frustrações e lembranças que ainda doem. Neste vídeo, vamos falar com honestidade sobre por que você volta para os mesmos erros na vida emocional. Por que escolhe pessoas parecidas, mesmo jurando que agora seria diferente? Por que se sabota bem na hora em que as coisas começam a dar certo? Por que repete promessas que não sustenta? E depois se afoga em culpa e autocrítica? E, principalmente, vamos olhar para o que os estoicos chamavam de novo posicionamento interno. Como mudar o seu julgamento sobre o que acontece, como segurar a mão do impulso naqueles segundos em que você quer mandar mensagem, implorar, comprar, fugir. E como usar a disciplina, não para se punir, mas para finalmente sair do piloto automático emocional. Se você se reconhece nesse ciclo, começa, se empolga, se perde, se culpa e recomeça do zero, este vídeo é um convite para algo diferente. Não mais uma lista de metas que morrem em fevereiro, mas um olhar mais lúcido sobre a sua vida emocional. Enquanto você me ouve, vale a pena já se perguntar: em que área da minha vida emocional eu mais repito os mesmos erros? Relacionamentos, fuga pela bebida, comida, compras, culpa por não dar conta de tudo. Se quiser depois, deixe isso nos comentários. Às vezes, escrever é o primeiro gesto concreto de um novo ciclo. Parte 2. Por que você volta para os mesmos erros? Palavras-chave: repetir padrões, relacionamentos, rejeição, traição, autossabotagem, culpa. Antes de falar de solução, a gente precisa encarar algo desconfortável. Repetir erros não é azar, é padrão. E padrão não é castigo do universo, é um conjunto de escolhas, crenças e reações que foram se consolidando ao longo do tempo, muitas vezes sem que você percebesse. Na vida emocional, isso aparece de várias formas. Talvez você sempre acabe com pessoas que te tratam como opção, mas você se agarra aos pequenos gestos de afeto e ignora sinais claros de desrespeito. Talvez você prometa que não vai mais voltar para quem te traiu, te enganou ou te diminuiu, mas basta uma mensagem, uma lembrança, uma carência mais forte e tudo o que você sabia, como se a razão ficasse offline. Ou pode ser que o seu padrão não esteja só nos relacionamentos amorosos, mas na forma como você se trata. Você se compromete com uma mudança, começa bem, e na primeira dificuldade, rompe o acordo consigo mesmo. Depois se afoga em culpa, se chama de fraco, incapaz, caso perdido. E esse discurso interno vai moldando a próxima queda. Do ponto de vista estoico, isso tem muito menos a ver com destino
e muito mais a ver com o tipo de história que você vem contando para si. Se no fundo você acredita que é isso que consegue, que melhor isso do que ficar sozinha, ou que já errou demais para ter uma vida emocional saudável, o seu comportamento vai seguir essa narrativa, mesmo que racionalmente você queira o contrário. É como se existisse uma trilha mental já aberta, fácil de percorrer. Ela diz assim: quando alguém me rejeita, eu me humilho. Quando sinto medo de perder, eu aceito qualquer coisa. Quando falho, eu desisto e começo de novo depois. Você não escolhe conscientemente passar por essa trilha, mas se não questiona, ela vira o seu automático. É aí que entram as palavras que você repete em segredo, o diálogo interno que ninguém vê. Eu estrago tudo. Eu não sou suficiente. Eu sempre escolho errado. Se quiser observar isso na prática, repare em como você fala de si depois de um erro emocional. Você se trata como alguém que está aprendendo ou como alguém condenado a ser sempre assim? Se sentir à vontade, pode até comentar depois. Percebi que meu padrão é... Às vezes, nomear já abre uma rachadura no ciclo. Parte 3. O ponto de virada estoico. O que depende de você aqui? Os estoicos não prometem uma vida sem rejeição, sem frustração, sem erro. Isso seria ingenuidade. O que eles oferecem é uma mudança radical de foco. Você não controla o que o outro faz, mas sempre tem responsabilidade sobre como responder. Quando você repete os mesmos erros na vida emocional, quase sempre está reagindo a partir de 3 lugares: da dor antiga que nunca foi cuidada, do medo de ficar só, ser rejeitado, não ser suficiente, do hábito. Você reage assim porque sempre reagiu assim. O ponto de virada estoico começa com uma pergunta simples e incômoda. O que exatamente está sob meu controle agora? Não está sob seu controle. Se a pessoa volta, se te escolhe, se te valoriza, se o passado poderia ter sido diferente, se alguém reconhece tudo o que você fez, mas está sob seu controle, mesmo quando parece impossível. Se você manda ou não aquela mensagem humilhante às 2 da manhã, se você aceita de novo alguém que já mostrou que não sabe cuidar da sua presença, se você passa mais uma noite se punindo mentalmente ou decide tratar o erro como ponto de partida, não como identidade. Para o estoico, a dor é um dado da realidade. O que muda a qualidade da sua vida é o julgamento que você faz sobre essa dor. Fui traída ou é um fato. Sou descartável. Ninguém nunca vai me amar. Eu mereci isso, são julgamentos. Quando você não percebe essa diferença, vive como se as frases fossem a verdade absoluta e não apenas pensamentos. O exercício estoico aqui é aprender a criar um pequeno intervalo entre o que acontece e o que você faz com isso. Antes de agir, perguntar: o que estou prestes a fazer vai me fortalecer ou me diminuir? Estou respondendo a partir da dor ou da minha parte mais lúcida? Se eu tivesse amor e respeito por mim agora, qual seria a minha resposta? Isso não é uma frase bonita, é prática diária. E muitas vezes é prática falha. Você vai errar, recair, mandar a mensagem, voltar atrás. Mas cada vez que você consegue segurar a mão do impulso por alguns segundos, você está silenciosamente abrindo um ano 1 dentro de si. Se quiser transformar isso em compromisso, pode escrever depois nos comentários: hoje eu escolho responder a partir de... E complete com a palavra que faz sentido: respeito, calma, lucidez. Parte 4. 5. Práticas concretas para sair do ciclo. Palavras-chave: autossabotagem, disciplina emocional, novo ciclo, práticas estoicas. Falar em parar de repetir erros sem práticas concretas seria só mais um discurso motivacional. O estoicismo, porém, é prática. Então, vamos a 5 movimentos
que você pode começar a fazer, sem perfeccionismo, mas com honestidade. 1. Diário de padrões, não só de emoções. Em vez de escrever apenas como se sente, registre que decisões se repetem. Quando você insiste em alguém que te trata com frieza, quando aceita menos do que gostaria, quando se cala para evitar conflito. Coloque no papel situação, emoção, ação. Ao reler, você começa a enxergar o roteiro. 2. Frase âncora para o momento de impulso. Escolha uma frase estoica para repetir quando estiver prestes a repetir o erro. Por exemplo, não posso controlar o outro, mas posso controlar o meu gesto agora. Eu mereço uma resposta que não me diminua. Anote no celular, deixe na cabeceira. Na hora da vontade de voltar, de implorar, de comprar por ansiedade, respire e leia antes de agir. 3. Um limite mínimo inegociável. Defina por escrito o que você não aceita mais em nenhum relacionamento. Desrespeito, ironias constantes, indiferença, traição. Enquanto esse limite não está claro, você negocia tudo. Quando está nítido, você pode até sofrer para colocá-lo em prática, mas já não consegue fingir que não sabe. 4. Pequenas ações de autorrespeito diário. Pense menos em grandes promessas e mais em microgestos diários. Responder menos na hora da raiva. Não se obrigar a justificar tudo. Não se colocar em segundo plano automaticamente. Cada ato de autorrespeito é uma mensagem silenciosa para si mesmo. Eu não vou mais me tratar como um erro ambulante. 5. Revisão estoica da noite. Antes de dormir, pergunte: onde hoje eu repeti um erro antigo? Onde eu agi diferente, mesmo que pouco? Não é para se bater, é para enxergar. O que se vê pode ser transformado. O que fica no escuro vira destino repetido. Se achar útil, depois pode comentar qual dessas práticas faz mais sentido para você começar. Às vezes, ver outras pessoas tentando também cria um campo de apoio silencioso. Parte 5. Não começou hoje, mas pode terminar em você. Palavra-chave: novo ciclo, vida emocional, recomeço, estoicismo para a ansiedade, esgotamento emocional. Talvez a sua tendência seja pensar: mas eu já tentei mudar tantas vezes. Não sei se dou conta de começar de novo. É compreensível. Repetir erros cansa, não só o corpo, mas a alma. Cansa se ver voltando para as mesmas conversas, as mesmas justificativas, as mesmas lágrimas. O que eu quero te lembrar com a ajuda do estoicismo é que você não é o erro que se repete. Você é a consciência que começa a enxergar o padrão. O passado não muda. A mensagem que você mandou, a vez em que aceitou menos do que merecia, as noites em que implorou por atenção, tudo isso já aconteceu. Mas o que vai acontecer a partir disso não está escrito. Depende da forma como você decide responder agora. Podemos usar a linguagem simbólica do ano 1 para marcar um ponto interno. Não como promessa mística de que tudo será fácil daqui para frente, mas como decisão silenciosa de parar de se trair nos mesmos lugares. Ano 1, para você, pode ser o ano em que você finalmente aprende a dizer chega sem culpa. O ano em que você para de implorar por migalhas afetivas. O ano em que você começa a cuidar da mente que sempre te empurra para os mesmos buracos. Os estoicos nunca disseram que isso seria rápido. Disseram que seria possível e que cada vez que você escolhe um gesto mais alinhado com a sua verdade, mesmo tremendo, você fortalece uma nova trilha dentro de si. Se este vídeo tocou algum ponto sensível, eu te convido a fazer duas coisas. Escrever nos comentários com a sua frase, algo como: hoje eu escolho começar meu ano emocional em... E complete: respeito, limites, honestidade, coragem, o que fizer sentido. Voltar a este conteúdo
sempre que sentir que está prestes a repetir um erro antigo. Às vezes, a diferença entre repetir o passado e abrir um novo caminho está em alguns segundos de lucidez. Nada do que você viveu até aqui foi perdido, mas não precisa ser repetido para sempre. O estoicismo não vem te prometer uma vida sem dor. Vem te lembrar que a forma como você responde à dor pode ser o ponto onde a história muda, e talvez esse ponto seja exatamente agora.